E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida do mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo. Estamos lendo e estudando o capítulo 39, ouvindo a senhora Laura. Para relembrar, o André Luiz, inconformado com o que ele viu, né, no lar do Tobias, a situação do Tobias com as duas companheiras, ele vai procurar a dona Laura, não é? Aquela família, a mãe do Lísio, aquela família que o abrigou quando ele saiu da enfermaria lá em Nosso Lar. E ele expõe o problema para a dona Laura, dizendo que para ele está muito difícil entender como é que um lar, lá em Nosso Lar, pode abrigar o marido com duas esposas, né? Ou com três esposas que foram na terra. E a dona Laura está tentando explicar para ele que os três conseguiram dominar o egoísmo feroz, né? Cada um cedeu um pouquinho. O Tobias cedeu, a Hilda cedeu e a Luciana cedeu. E eles começaram a compreender que o que mais importa numa relação é o bem-estar de todos, a felicidade de todos. Ela até fala para o André Luiz que lá as construções vibratórias dos lares, lá em Nosso Lar, elas são baseadas, né? São mais importantes que a da Terra, porque são realmente as verdadeiras, e elas são baseadas na fraternidade real. Todo mundo se enxerga como irmão. Ninguém tem aquele egoísmo feroz, é meu, é minha, todo mundo, né? Tem afeição, mas também já tem compreensão. Já tem a compreensão de quê? Que todos nós somos irmãos, filhos de Deus, já tivemos muitas experiências em família, vamos ter milhares de outras, até a nossa evolução total, não é? E aí, nós lemos as primeiras linhas do 15º parágrafo, quando a dona Laura diz para ele que ele está sendo muito radical, não é? E aí, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima linha, vamos continuar a ler. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente, não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes Como está dizendo assim, provas. abre teu olho, senão tu volta para lá. É isso que ela está dizendo. Com certeza, abre teu olho. Né? E está dizendo para nós também. Sim, claro, com certeza. Para que a gente, quando desencarnar, bote a barba de molho. Né? A gente tenha, além da afeição que a gente tenha pela nossa família, que a gente também tenha essa compreensão mais elevada de que todos somos irmãos. Porque o André Luiz vai, dependendo de como ele vai reagir quando ele voltar na Terra, ele vai poder voltar depois para Nosso Lar ou ficar no umbral. E aí a gente vê que o umbral realmente começa na crosta. Porque aquele exemplo que o Marco deu, e a própria dona Hilda, que atormentava o casal, ela estava no umbral, ela não estava em Nosso Lar. Quando ela estava perturbando, como a Odila, do livro Entre a Terra e o Céu, a primeira esposa do Amaro, quando ela estava obsediando a Zulmira, que é a segunda esposa, ela estava no umbral. Então, o umbral começa na
Começa aqui, nós já estamos no umbral, dependendo do nosso comportamento. Porque até minha netinha fala, né? Vovó, foi tão bonitinho, ela não frequenta casas espíritas, porque o pai dela não é religioso, mas sempre que eu posso, eu falo com ela alguma coisa. E ela já falou para mim, vovó, no outro dia eu falei não sei o que de inferno, ela falou, vovó, inferno não existe. Você falou que o inferno e o céu tá dentro do coração da gente. É dentro da gente. Eu falei, desculpe, eu usei a palavra errada. Não sei, nem lembro o que eu falei que era um inferno. Ela falou, não, vovó, não tem inferno. O inferno é dentro da gente. Então, no caso da Zulmira, do Amaro e da Odila, eles viviam realmente um umbral quase trevas, estabelecido em casa. E aqui a dona Hilda, logo que ela desencarnou, que ela também teve ciúme, a Luciana com ciúme, entrou todo mundo ali numa complicada obsessão, provavelmente, não é? Então, aí ela está dizendo que todo mundo, né, as regiões do umbral que começam na crosta, elas estão cheias de entidades que não resistiram a semelhante prova, cujo egoísmo falou mais alto. E aí fica, né, perambulando e, se puder, se Deus permitir, obsidia, volta para casa e começa um processo evolutivo. Porque, gente, o que a gente sempre nota e a gente vê na literatura, né, Kardec fala muito nisso também, não é fácil, é muito difícil para nós ainda. Se não treinou aqui... Porque se não treinou, Senhor, se tu não vais comigo daqui, jamais te encontrarei nem o céu. Tem uma música que fala assim. Mileco. Do Mileco, né? Do Mileco, Então não há como... A morte não transforma a gente. Nós somos... Em anjo. Nós somos aquilo que nós vamos ser desencarnados, aquilo que nós somos encarnados. Não tem, a única diferença, nós vamos ficar invisíveis. Só. Para quem não vê os espíritos, né? Para quem vê, a gente continua visível. Mas a gente vai ficar invisível só. E a realidade nossa íntima, ela tem que ser apreciada momentaneamente por nós mesmos. O que nós estamos fazendo, né, da vida? Um compromisso que a gente tem que ter. São o egoísmo e o orgulho que nós temos que combater diariamente. Isso aqui que o André Luiz está relatando para nós, né, os espíritos permitiram, orientaram que ele relatasse para nós, é aquilo que nos toca, vamos dizer assim, como diz o ditado popular, nos toca na ferida, que é a questão do sexo, do relacionamento conjugal, não é? É isso que ele está dizendo, o respeito, ele está falando da fraternidade, da compreensão, é isso que ele está dizendo, porque quando Tobias casa novamente, a primeira esposa, ela desencarnou, mas ela não morreu, ela está viva, ela só não está encarnada. Só que o compromisso terminou ali, ele casou novamente. Então, na questão da continuidade da vida, não houve uma compreensão no primeiro momento. Mas teve que haver uma compreensão depois para que a harmonia se fizesse. E se não tivesse compreensão, como é que eles estariam? Eles não estariam na colônia Nosso Lar, com a dona Laura, com Tobias, na convivência, uma colônia, um lar desse maravilhoso, uma convivência dessa, não estariam. E a gente tem que entender, eles não estão fazendo nada de errado. O Tobias, ele reencontrou a sua esposa, né? A segunda esposa, ela está lá convivendo dentro de uma amizade, tanto que ela ficou noiva e vai reencarnar para casar. Ela é uma filha. Exatamente, ela virou uma filha. Uma filha, uma irmã. Exatamente, é isso que ela tá. Então, mas teve que haver um esforço. Alguém suou, vamos dizer assim, suou sangue aí para poder ter essa situação. Então, ele está mostrando para nós que nós temos que suar o sangue também. Isso é ceder, raciocinar diferente, não é? Com os ensinamentos de Jesus. Por quê? Voltando, eu sempre gosto daquela passagem do Evangelho, né? Devia estar lá, talvez, sei lá. Apedrejando a mulher adúltera. À luz do dia. O Emmanuel coloca uma página, acho que é no livro Pão Nosso, se não me engano, Fonte Viva, sobre aquela situação que, para a sociedade da época, e até hoje, em muitos lugares até hoje, mas para a época, então, há 2000 anos atrás, na sociedade principalmente judaica, onde o orgulho era predominante mais do que nas outras, uma mulher pega em flagrante adultério. Ele não defende o ato, ele não defendeu o ato, ele defendeu a pessoa. Aquilo é compreender o erro do outro e pedir a ela, não faz isso de novo.
Ninguém está te acusando aqui, porque ele só conseguiu aquilo por causa da autoridade moral dele, é claro. Mas o ensinamento para nós aqui, daquela passagem para isso que nós estamos falando agora, é o termo compreensão. O outro está errando, mas eu também erro. Eu falo isso aqui, a gente está falando, e a Tereza, estamos falando aqui, gravando aqui na rádio, mas a gente não faz isso o tempo todo não é assim não. Não é mesmo, mas não é mesmo. Mas a gente tem que pensar, tem que raciocinar, saber o que é o certo. tem que saber o que é o certo, porque pensando e raciocinando, a gente vai saber o que é o certo. Por isso que amai-vos, o que os Espíritos falaram para Kardec, amai-vos e instruí-vos, não é? A instrução tem que saber o que é o certo para poder escolher, saber o que tem que escolher, né? Entre o certo e o errado. E daqui, dentro desse parágrafo, a gente pode tirar uma conclusão. A dona Laura, ela de alguma maneira, ela está preparando o André Luiz para ele fazer uma escolha, não é? Ou ele vai se tornar mais fraterno, porque essa compreensão do amor fraternal, ou ele vai voltar para o umbral. E o que isso mostra para a gente? Que você chegar numa colônia espiritual não é garantia de que você vai permanecer lá, não. Porque vai depender do teu comportamento, do teu esforço, do teu trabalho, não é? Porque dependendo, é isso que eles estão, né? A dona Laura está preparando ele em nome da mãe dele, que não mora lá, em nome do Clarencio, que é um ministro, e ela também, com certeza, amiga dele de longa data, ela está preparando ele para ele fazer uma escolha na vida dele, né? A escolha crucial da vida dele, porque ele foi abrigado em nosso lar pela intercessão, mas quem vai fazer ele realmente ser um cidadão de nosso lar vai ser ele mesmo. Muito interessante isso para a gente pensar. Lembrando porque muita gente pode interceder por nós para que a gente seja abrigado em algum canto, né? Se não for nosso lar, algum campo, algum posto de socorro, né? Na espiritualidade, algum lugar. Mas a gente vai por intercessão, por pedido, quem gosta da gente. Agora, para realmente a pessoa se tornar um cidadão, uma cidadã daquela localidade, é ela que faz a escolha. É ela que se esforça para poder, e é esse o teste que o André Luiz vai ter que passar. Não é? No caso dele, particular dele. É bem aquilo que Jesus fala na bem-aventurança, a gente fazendo, porque a colônia nosso lar é um mundo, né? A casa da morada é uma casa... Uma das moradas uma das moradas da casa do Pai, né? É que Jesus fala. E lembrando que Jesus fala numa das suas bem-aventuranças que os mansos herdarão a terra. Então, nessa morada da casa do Pai que nós provisoriamente estamos aqui morando, que é o planeta chamado Terra, e nós só vamos continuar, ele vai se transformar, vai ser um mundo melhor, nós só continuaremos se a mansetude, se nos tornarmos mansos. Né? Prevalecer na nossa Prevalecer nas nossas atitudes, no nosso comportamento, é isso. Se prevalecer. Fazendo uma analogia, é o que ela está falando para o André Luiz aqui. Né? Ela fala, são incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual. Simplesmente... Eu não li isso. Desculpa, não li. Desculpa. Não. Você vai ler agora. Não, ainda vamos ler. Ainda vamos ler. Desculpa, mas é verdade, é isso porque mas a gente tem que ler. Ela está avisando o André Luiz, se você não fizer assim, você não fica. É como aqui na Terra, se nós fizermos assim, nós não vamos ficar. Não é? Então, essa questão que a Teresa está falando. E o umbral, lembrando, que ela falou aqui do umbral. O que é o umbral? A definição do instrutor Druso no Ação e Reação. Eu gosto muito dessa definição. Ele diz assim: o que porém existe de fato é o imenso umbral, situado entre a terra e o céu, dolorosa região de sombras, erguida e cultivada pela mente humana, em geral rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. Então, se a Luciana, as duas esposas do Tobias, e o Tobias não tivessem esforçado muito para que essa harmonia acontecesse, teriam sido espíritos ainda rebeldes e desvairados, continuariam enfermiços e não teria essa harmonia toda. Então, continuando a leitura que o Marco adiantou, as regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Quer dizer,
né? A prova principalmente do ciúme com o segundo matrimônio de quem ficou na terra. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sob os mais antagônicos influxos. O que uma agulha faz? Ela fere. Então, aquele que cultiva o ódio, aquele que cultiva o ciúme, o egoísmo feroz, ele, na realidade, ele vira um espeto, né? Ele é algo que machuca. Ele está tão desequilibrado e que, lógico, ele começa a ferir a si mesmo. Porque o mal que a gente faz, né, é que faz mal, porque nos torna pessoas más. Não o mal que os outros nos fazem, que querem nos fazer, o que nos fazem. O que nos faz mal mesmo é a gente fazer ações más, ou ter sentimentos maus. Então, aí a dona Laura usa a figura de uma agulha magnética, né, que vai para tudo que é lugar, que onde exista ódio, ela está atraída, onde exista ciúme, ela está atraída, o sentimento negativo que ela tem, cada vez mais ela vai ser atraída para lugares ainda piores, né, isso que ela está falando. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira. E qual é a verdade? A verdade é que todos somos irmãos, filhos de Deus. E teremos, né, várias condições na evolução dentro da família. Teremos várias posições e cada vez mais serão trocadas de acordo com a nossa necessidade. Sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. Porque não tem como, né, você encharcado de ciúme, de ódio, de egoísmo, como o Marco colocou, a morte não muda ninguém. Se você desencarnou encharcado desse sentimento, é com esse sentimento que você vai abrir os seus olhos no mundo espiritual. E enquanto você não se esforçar para melhorar essa condição, você continua sofrendo, você continua sendo atraído para lugares onde as pessoas sentem e vivenciam os mesmos sentimentos negativos, de ciúme, de ódio, de inveja, não é? É o que ela diz, somos agulhas magnéticas no umbral. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. Se esquivar é não querer, né? Fugir, né? Fugir da responsabilidade. Não quer ser fraterno, quer continuar sendo egoísta, e aí ela diz que existem milhares de pessoas que ficam anos, né, nessa situação, não é 1, 2 anos, ficam anos, né, vagando na espiritualidade inferior, porque estão cultivando esses sentimentos ruins dentro de si. Então, ela está tentando, né, a gente sempre lembra isso, ela está dando essa oportunidade, né, ela está preparando o André Luiz para ele fazer a escolha correta, não é? Deus, Jesus, os bons espíritos, a mãe dele, o Clarence, todo mundo intuindo Dona Laura, né, para Dona Laura poder ajudar o André Luiz. E lembrando que todos nós também recebemos essa ajuda na nossa vida. Sempre vamos ter companheiros próximos ou talvez um pouco distantes. Hoje em dia, então, com a internet, fica mais fácil a gente ver exemplo de pessoas que trabalham, falam e vivem no bem. E a gente, né, pode fazer a nossa escolha. Ou a gente escolhe, ainda mais hoje em dia, nessa era, né, de redes sociais, que todo mundo vive seguindo certas pessoas, que a gente aprenda a fazer a escolha correta. Quem nós queremos seguir? Aqueles que estão propagando a violência, o ódio, a maledicência, a fofoca, ou a gente quer seguir aquelas que estão, né, nas redes sociais promovendo saúde, bem-estar, cultura, esclarecimento, bondade.
Então, nos nossos dias, nós também vivemos essa escolha que o André Luiz vai ter que fazer quando voltar em casa. Mas no nosso dia a dia, nós também temos que fazer essas escolhas e que a gente pense, repense quem é que a gente está querendo seguir, porque sempre, mesmo que não seja da nossa religião, existem pessoas que até se dizem não religiosas, mas elas oferecem conteúdos, no caso, né, na internet, muito bons, que falam de solidariedade, que falam de amizade, que falam de responsabilidade, e não são religiosas. E como Paulo dizia, como é que Paulo fala? Ele diz que conhecer, né, para a gente conhecer tudo, mas só reter o melhor. Tá. Paulo fala alguma coisa desse gênero, né? O que é. Não é pra gente. Então, a pessoa, muitas das vezes, ela não é da nossa religião, às vezes ela não tem nem religião nenhuma, se diz ateu, né? Mas ela é alguém que tem um conteúdo bom para passar e que, às vezes, no momento que você está precisando, de repente ela vai ser um instrumento divino que vai te encaminhar para aquela página na internet que você possa ler alguma coisa que te ajude. Eu conheço uma pessoa que a gente fala com ela assim, pessoa que sempre conviveu bem com os outros, eu peguei o exemplo agora, me veio na mente, fala assim, mas na próxima existência, ele acredita em reencarnação, mas ele não admite, ele fica assim, ele vai ao centro, mas, né, não admite ainda para ele. Ele tem mais de 80 anos, tem uma ideia fixa, né, que ele criou na mente dele sobre a vida e fica difícil mudar, só a reencarnação mesmo. E às vezes demora muito. Então ele fala assim, na próxima existência, se você vier pobre de novo e tal, não tem problema, vem o pobre, tudo para ele está tudo bem. Mas quando fala assim, mas se você vier casado com a fulana, não, aí não, isso não. Aí isso faz com que ele até tente não acreditar. Eu sei que ele já acredita pelo raciocínio, porque ele raciocinou, ele vê tanta diferença social, crianças sofrendo assim e tal. Ele, pelo raciocínio eu falo com ele, e aí ele fala, mas se vier casado, aí ele não admite. Então ele está se esquivando, é o que ele está falando aqui, eles se esquivam do pensamento da fraternidade. Então, se esquivar voluntariamente da ideia, isso só traz prejuízo para nós, porque nós temos que passar por isso. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele fala sobre o código, as penas futuras, capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. E ele fala aqui do arrependimento, da expiação e da reparação. São as 3 fases que nós temos que passar, não tem jeito. É o arrependimento, a expiação. Só se arrepender não adianta, porque o arrependimento, ele fala assim, olha, eu vou usar palavras que ele diz. O arrependimento, com quanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Porque o arrependimento é o reconhecimento do erro. Ótimo, excelente, eu errei. Já reconheci, já é um passo. Mas agora eu preciso expiar e reparar. Então, a proximidade no convívio com a pessoa nos é dada na encarnação com algum propósito superior. Isso se não for útil, não acontece. Não tem aproximação. Não tem aproximação. Aí a pessoa está fora da estrada, está fora da... Tá fora da rede, né? Com certeza. Isso mesmo. Então, finalizando aí o parágrafo, né, Tereza? E aí ele vai perguntar depois no próximo programa, de ver o que acontece então, né? O que acontece então? Porque ele mas isso são cenas para os próximos capítulos, muito interessante, né? Isso aí toca muito nas próximos vezes, né? programas. Com certeza. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir e esperamos ter contribuído com alguma informação para o raciocínio de todos. Fiquem com Deus. E tenham a certeza que quando a gente estuda junto, tem coisas que a gente vê em casa, mas aqui conversando, né, lendo de novo a obra, buscando outras fontes, a gente acaba de alguma maneira sempre aprendendo mais, não é? Porque a gente está falando aqui, mas a gente não é o Senhor da verdade, a gente busca de alguma maneira, né, a gente que tem estudado o Espiritismo há alguns anos, então a gente tenta, né, juntos,
fica melhor, porque aí a gente, cada leitura que a gente fizer da obra, com certeza a gente vai tirar novos aprendizados. Então, muito obrigada, muita paz de Jesus a todos. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.